Vamos imaginar a seguinte cena. Um estrangeiro acaba de pousar aqui no Brasil. Uhum, o clássico gringo chegando. Exato. Ele chega no hotel ou na casa de um amigo super suado da viagem. Aí ele entra no banheiro para tomar aquele banho merecido, olha para cima e E congela na hora. congela. Porque bem ali, a poucos centímetros da água que vai cair na cabeça dele, tem um emaranhado de fios elétricos saindo da parede, tipo, entrando direto numa caixa de plástico. Nossa, sim. O terror absoluto pra eles. Pra nós, cara, isso é só uma terça-feira qualquer, né? É o nosso amado chuveiro elétrico. Mas pra quem vem de fora, aquilo ali é literalmente o chuveiro da morte. É um risco iminente de eletrocução. E a nossa missão hoje é exatamente essa: pegar emprestadas as lentes de um turista e olhar para o nosso próprio país. É um exercício fascinante de se fazer porque a cultura real de um país não tá naquele cartão postal bonito, sabe? Pode crer, não tá no Cristo Redentor. Não tá. Não tá no desfile de carnaval, nem no futebol. A cultura mais profunda, aquela que, tipo, define quem nós somos de verdade, ela se esconde no piloto automático, nas coisas que a gente faz todo santo dia sem a menor reflexão. Totalmente. E para desvendar o porquê dos nossos hábitos mais, assim, banais causarem tanto choque cultural lá fora, a gente cruzou uma verdadeira montanha de fontes muito boas. E bem variadas, né? Muito. Fomos ler blogs do Caminhos Language Center, listas de curiosidades do Incrível.club e do iFood. Mergulhamos nos fóruns de expatriados, discussões super acaloradas no Reddit. O Reddit sempre rende as melhores discussões sobre comida. Sempre. E não paramos por aí. A gente destrinchou análises econômicas sobre o nosso sistema bancário e chegamos até a uma tese de mestrado da USP, super densa, que mostra como a arquitetura dos nossos apartamentos revela nossos segredos mais sombrios. O buraco é bem mais embaixo. A ideia não é só listar bizarrices pra rir, mas entender o mecanismo sociológico por trás de tudo isso. Beleza, vamos desempacotar isso. E acho que o melhor lugar para começar é justamente aquele onde o gringo tomou o primeiro susto, que é o banheiro. Sem dúvida alguma. A relação de um povo com o próprio corpo, com a higiene, é tipo a porta de entrada para a mente daquela sociedade. E os dados que a gente compilou sobre os hábitos de higiene brasileiros, olha, eles assustam boa parte do hemisfério norte. Assustam muito. Vamos pegar a escovação de dentes, por exemplo. Uhum. As fontes mostram que 90% dos brasileiros escovam os dentes pelo menos 2 vezes ao dia. Levar a escova e a pasta para o trabalho, fazer aquela fila no banheiro da empresa depois do almoço, com todo mundo espumando pela boca. Batendo papo com escova na boca. Isso. É um ritual corporativo sagrado nosso. E, honestamente, faz todo sentido, né? Para nós faz. Mas aí a gente cruza com os números dos Estados Unidos e descobre que 31% da população americana não escova os dentes nem 2 vezes ao dia. Cara, 31% é muita gente. Demais! E para eles, essa coisa de escovar o dente no banheiro do escritório é vista como uma quebra de etiqueta bizarra. É íntimo demais, né? Exatamente, é considerado algo super íntimo para se fazer num espaço público ou corporativo. E a coisa fica ainda mais extrema, mais discrepante quando a gente fala de banho. Nossa, o banho é covardia. Os números não mentem, tá? O brasileiro toma, em média, 14 banhos por semana. O que dá 2 por dia cravado. 2 por dia, podendo chegar a 3 no auge daquele verão de 40 graus. Já nos Estados Unidos ou na Europa, a média cai drasticamente para 7 banhos semanais. Ou seja, 1 por dia se a pessoa tiver afim. E olhe lá, tem dias que pulam. E a explicação para essa nossa obsessão toda por água é puramente histórica. Isso é uma herança direta, viva, tipo pulsante mesmo dos povos indígenas que habitavam o Brasil. Sim, eu estava lendo sobre isso. Quando os europeus chegaram aqui, e lembrando que europeu naquela época detestava tomar banho, Fugiam da água igual gato. total, eles foram praticamente engolidos por essa prática indígena de se banhar frequentemente nos rios. Foi uma assimilação cultural fortíssima. Mas aí, voltando pro nosso turista gringo. Ele cria coragem, aceita que vai ter que tomar os 14 banhos por semana, entra no nosso banheiro e dá de cara
com um segundo pesadelo. Ah, eu sei qual é. A lixeirinha do lado do vaso sanitário. O clássico choque do papel. Imagina a cabeça de um europeu ou de um americano. O cara passou a vida inteira jogando papel higiênico no vaso e dando descarga. Aí ele chega aqui e percebe que a gente guarda o papel sujo numa lixeira aberta do lado do vaso. Eles acham que a gente é completamente insano, higienicamente falando. Eles têm nojo real. Mas, assim, tem uma lógica de engenharia por trás disso, não tem? Não é porque a gente gosta de olhar para o lixo. Não, de jeito nenhum. Tem uma lógica de infraestrutura que é muito clara. Na maior parte dos Estados Unidos e da Europa, o sistema de saneamento básico, ele foi construído com encanamentos mais largos e, um ponto crucial, com uma pressão de água altíssima. A água desce com força. Exato. E o papel higiênico deles também já é desenvolvido na indústria para se dissolver rápido na água. Aqui no Brasil, o nosso desenvolvimento urbano foi muito mais precário e rápido. A maioria dos encanamentos residenciais é estreita. As caixas d'água não geram pressão suficiente, porque ficam nos telhados, e as próprias redes de esgoto nas ruas não foram projetadas para diluir resíduo sólido dessa forma. Então, jogar o papel no vaso aqui, para a grande maioria da galera, é pedir para entupir tudo. É garantia de entupimento severo. Então, ter a lixeira não é uma escolha de decoração, sabe? É uma contingência técnica do país. Pera aí, deixa eu conectar as coisas aqui na minha cabeça. O gringo tem pavor da nossa lixeira porque a nossa infraestrutura de esgoto não é das melhores. Isso. E ele tem pavor do chuveiro da morte porque, no fundo, a nossa infraestrutura de aquecimento de água também teve que improvisar uma solução, certo? Perfeito. Porque, vamos combinar, colocar fiação elétrica na ponta do cano de água não deve ser a primeira opção de segurança de nenhum engenheiro. Não, jamais seria. É a mesma lógica de contingência da lixeira. E a história de como o chuveiro elétrico foi inventado, lá pelas fontes que consultamos, é um retrato brilhante de como o Brasil funciona. Conta mais sobre isso. É o seguinte, nos Estados Unidos e na Europa, quando a água encanada começou a popularizar de verdade, o mundo vivia a era do metal na construção civil. Então, os canos nas paredes eram todos feitos de ferro, galvanizado ou cobre. E metal, água e energia é a receita para o desastre. É a pior combinação possível, uma fuga mínima de corrente elétrica num cano de cobre e eletrocutar pessoa no chuveiro na mesma hora. Por causa desse risco gigante, a cultura deles lá no norte se desenvolveu em torno do aquecimento central. Aquela caldeira gigante no porão que a gente vê nos filmes, né? Isso. A água é esquentada lá embaixo, a gás, e sobe pelos canos já quentinha. Só que o Brasil não tinha rede de gás encanado espalhada. Muito menos dinheiro para a população instalar caldeira em cada casa. Aí lá nos anos 30, um inventor brasileiro chamado Francisco Canhos, ele percebeu que a gente precisava de uma solução imediata. O famoso dar um jeito. Exatamente. Ele criou uma resistência elétrica blindada que ficava instalada direto no ponto de saída da água. Mas, tecnicamente falando, como é que a gente não morre frito todo dia? Porque a evolução dos materiais de construção nos salvou. O Brasil adotou massivamente o cano de PVC. O plástico é um isolante elétrico perfeito. E com o tempo, a instalação do fio terra virou padrão, o que garante que qualquer energia que vaze vá para o solo e não para o banhista. Então, se a instalação for correta, o chuveiro elétrico é super seguro. Ou seja, o nosso chuveiro é a maior obra-prima da gambiarra que já deu certo no mundo. O Estado falhou em entregar gás encanado, a infraestrutura não chegou, e aí a gente criou uma tecnologia barata que democratizou o banho quente no país inteiro. É uma adaptação genial à nossa realidade financeira. E o que eu acho mais legal é que essa mentalidade de adaptar a realidade, ela não para na porta do banheiro. Se a gente for para a cozinha, a lógica continua idêntica. E a comida gera os debates mais absurdos nos fóruns online. Lendo aquelas threads do Reddit, fica muito claro como os estereótipos distorcem a realidade dos dois lados. Demais. Para nós, por exemplo, comer arroz com feijão todo dia é tipo a base da pirâmide alimentar. É a nossa fundação. Mas existe um mito enorme, que a gente mesmo reproduz aqui, de que o americano não faz a menor ideia do que seja arroz com feijão. Sim, a gente tem essa visão folclórica de que eles só comem fast food. Exato. A gente assiste Hollywood e acha que no estômago do gringo só entra pizza, hambúrguer e purê de batata.
Mas teve um caso sensacional no Reddit. Um usuário, que é um americano negro do sul dos Estados Unidos, ficou completamente indignado com essa nossa presunção. Eu vi essa thread. Ele entrou na discussão dando uma aula, explicando que lá, especialmente na cultura afro-americana da Flórida, da Louisiana, da Geórgia, o arroz com feijão vermelho ou aquelas variações com feijão fradinho são pratos absurdamente comuns e tradicionais. O que faz todo sentido se a gente olhar para a história. O cultivo de arroz foi uma das matrizes econômicas fortes do sul dos Estados Unidos na época colonial. Foi, infelizmente, um dos motivos trágicos pelos quais tantas populações africanas que dominavam essa técnica agrícola foram escravizadas e levadas para lá. E o feijão é alimento base das Américas. Verdade. A questão ali é que a máquina cultural de Hollywood decidiu exportar só uma estética específica, a do subúrbio branco comendo mac and cheese. Então a ficção deles acabou moldando a nossa percepção da realidade deles. É bizarro como a gente é refém da cultura pop. Mas por outro lado, a gente também tem umas bizarrices culinárias que deixam eles totalmente sem chão. A vitamina de abacate é o meu exemplo favorito das listas que lemos. O abacate doce quebra o cérebro do estrangeiro. Quebra muito. O gringo chega, aí você pega um abacate, joga no liquidificador com leite, tucha açúcar e bate. O cara não entende nada, porque para eles, abacate é salgado. Vai na salada, vai no guacamole com pimenta, cebola, coentro. E tem o lance do peso das nossas refeições também. Almoçar uma feijoada completa ou uma muqueca pesada de dendê numa terça-feira com 35 graus de calor, o estrangeiro come isso no almoço executivo e precisa de atestado médico para fazer a digestão à tarde. Ninguém aguenta. Sem falar das frutas alienígenas. Ah, as frutas são um capítulo à parte. Os guias para expatriados sempre falam do choque que é a jabuticaba. É muito diferente de tudo que tem lá fora. Muito. É uma fruta escura que brota direto do tronco da árvore. Para um olhar europeu destreinado, parece um fungo enorme crescendo na casca, sabe? Parece mesmo. E tem lugares, como Sabará, lá em Minas Gerais, onde a cultura em torno da jabuticaba é tão intensa que existe um comércio de alugar a árvore inteira. Mentira. Alugar a árvore? Sim. A família paga um valor, aluga a jabuticabeira durante o festival e passa o fim de semana inteiro sentada ali embaixo, conversando e comendo a fruta fresca direto do tronco. É uma relação super tátil com a comida que eles não têm lá fora. É uma fartura que a gente até romantiza, né? Mas deixa eu dar um passo atrás para a gente conectar os pontos. A gente viu que o brasileiro democratizou o conforto, contornando a falta de infraestrutura com o chuveiro. E tem essa relação super intensa e imediata com a comida. Uhum. Se a gente pegar essa mesma lente da adaptação e aplicar para como a gente lida com o dinheiro e com o tempo, nossa, aí o abismo cultural fica gigantesco. Essa é uma excelente ponte, porque quando a gente olha para as finanças institucionais, o Brasil de hoje é um laboratório maravilhoso. E nada ilustra isso melhor do que o sucesso absurdo do Pix. O Pix mudou tudo. Mudou a forma de viver. E os artigos econômicos que cruzamos fazem uma comparação bem minuciosa entre o Pix e o sistema que os americanos tentam usar, que é o Zelle. Mas espera aí, o americano também consegue transferir dinheiro pelo celular rapidinho ou não consegue? Porque a gente age como se tivesse inventado a roda. Eles têm sistemas de transferência, sim, mas a arquitetura que roda por trás desses sistemas revela muito sobre a alma das duas sociedades. O Pix, ele foi desenhado do zero e implementado pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, pelo Estado. Isso. É uma infraestrutura pública criada com a premissa de ser universal e totalmente gratuita para a pessoa física. Você vai ali e compra um pão de queijo na padaria, lê o QR Code num domingo, sei lá, às 3 da manhã, o dinheiro cai em 1 segundo. É instantâneo real. E instantânea. Já o Zelle, nos Estados Unidos, é uma iniciativa puramente privada. Ele foi criado por um consórcio dos grandes bancos de lá, tentando modernizar o próprio mercado sem interferência do Estado. Tá, mas qual é o impacto prático disso na vida do cara lá na rua? O impacto é que o sistema é engessado. Por ser de um consórcio privado que protege o próprio caixa, o Zelle tem limites rígidos de transferência diária. E, às vezes, dependendo de quais bancos estão envolvidos na transação, pode demorar horas para o dinheiro compensar. Nossa, então não é sempre na hora? Não. E o mais grave que as análises apontam, esse modelo privado tem falhas severas na proteção contra fraudes.
Se você sofre um golpe usando o Zelle, a burocracia para reaver a grana é insana. Muitas vezes os bancos simplesmente lavam as mãos. O modelo público do nosso Banco Central democratizou os pagamentos e protegeu o usuário de um jeito que o mercado hiperdesenvolvido deles simplesmente não conseguiu fazer. Cara, isso é de explodir a cabeça. E a gente pode dizer que o Pix só virou esse fenômeno cultural imediato porque o brasileiro, na verdade, já tem um PhD em dar um jeito financeiro em tudo, né? Com certeza, o terreno já estava fértil. É só pensar na nossa cultura da parcela. Onde mais você entra numa loja e divide um liquidificador de R$ 200 em 12 vezes sem juros no cartão? Em lugar nenhum. Essa cultura do parcelamento aqui é quase uma instituição paralela de microcrédito. Na Europa ou nos Estados Unidos, o cartão de crédito é visto como conveniência para pagar tudo de uma vez no fim do mês, ou então como um empréstimo de emergência com juros absurdos. A ideia de chegar no caixa com uma camiseta e perguntar faz em quantas vezes é alienígena para eles. O caixa não ia nem entender a pergunta. Não ia. Então, o Pix decolou porque ele entrou numa sociedade que já respirava essa fluidez para contornar a falta de dinheiro na mão. O cliente não tem caixa para pagar à vista, o comerciante não pode perder a venda. O Pix simplesmente eliminou a fricção, tirou o tempo de espera e as taxas das maquininhas do meio do caminho. E essa relação elástica do brasileiro se aplica ao tempo do relógio também. Nossa, o tempo brasileiro é um conceito à parte. A gente não tem pressa para acabar as coisas. As nossas festas são um terror para gringo. Alguém manda no grupo: galera, churrasco sábado às 8 da noite. Para um alemão ou um japonês, 8 da noite é 8 da noite. O americano médio também chega às 8 cravada. E dá 10h30 da noite significa que já tá na hora de limpar a mesa, pegar o casaco e ir dormir. Aqui, cara, se você chegar às 8 na casa de alguém, o anfitrião provavelmente ainda tá de toalha saindo do banho. E varrendo a casa. E às 10 da noite é quando a carne tá começando a sair e a música aumenta. Essa fluidez reflete uma sociedade menos rígida, mas que também sabe ser muito pragmática quando convém. Tem um exemplo nas fontes sobre o nosso calendário comercial que é brilhante. O Dia dos Namorados. Ah, essa história é maravilhosa. O mundo ocidental quase inteiro celebra o Valentine's Day em 14 de fevereiro, por causa de São Valentim. Aqui no Brasil, a gente comemora no dia 12 de junho. E por quê? E não tem nada de tradição romântica milenar nisso, né? Foi puro marketing. Puríssimo. Em 1948, um publicitário chamado João Dória, pai do político, foi contratado pela loja de departamentos Exposição Clipper. Ele pegou os gráficos de vendas anuais e viu que junho era um buraco negro, não se vendia nada. Era o mês do desespero dos lojistas. Exato. Aí ele olhou para o calendário, viu que no dia 13 de junho era dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e teve uma sacada de mestre: inventar o Dia dos Namorados na véspera, dia 12, para forçar a troca de presentes num mês morto. Genial. A sociedade comprou a ideia, a data mudou e hoje é uma das datas que mais movimenta a economia no país. Hackeamos o calendário do amor. Literalmente criamos uma tradição do zero para que se venda. Mas olha, se a gente continuar nessa linha de comparar esses sistemas gigantescos da sociedade, a gente não pode ignorar como essas culturas lidam com a coisa mais valiosa que existe, que é a vida humana. Os textos que a gente leu sobre saúde pública mostram um abismo filosófico, assim, absurdo. É o choque frontal entre o conceito de universalidade e o de privatização extrema. O Brasil, mesmo com todas as suas falhas econômicas, optou lá atrás por criar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Que é garantido na Constituição. Garantido por lei para qualquer pessoa, não importa a renda ou de onde veio. O atendimento é gratuito. E, claro, as fontes todas e a nossa realidade apontam para os problemas crônicos de infraestrutura, as filas longas, hospitais sucateados em várias regiões. Sim, ninguém está dizendo que é perfeito. Mas a filosofia central do sistema é a inclusão. Já nos Estados Unidos, a ideia de saúde pública universal é inexistente. A saúde lá é um produto de mercado. Ponto. E um produto caro demais. Os relatos da galera no Reddit sobre morar lá e precisar de médicos são assustadores.
Gente sofrendo acidente de carro e implorando para não chamarem ambulância porque só a corrida até o hospital custa mais de $2.000. É o padrão lá. O acesso à saúde depende de você ter um seguro atrelado a um bom emprego ou de pagar prêmios mensais altíssimos por conta própria. O outro lado dessa moeda é que, por ser um mercado trilionário, eles lideram o mundo em inovação, em tecnologia hospitalar de ponta, tratamentos rápidos. Para quem tem um cartão de crédito para passar. Exatamente. São apostas de sociedade muito diferentes. Nós focamos no direito universal com muita imperfeição na entrega. Eles focam na eficiência tecnológica, mas exclusiva para quem pode pagar. Beleza, vamos amarrar tudo que a gente viu até agora porque o panorama é gigante. A gente falou de Pix, de SUS, de chuveiro elétrico, lixeira de banheiro. Tudo isso desenha um Brasil expansivo, adaptável, que dá um jeito em tudo. Sim, a macropolítica da adaptação. Só que, como essa fluidez toda se traduz no micro? Sabe, quando a gente fecha a porta de casa e tem que lidar com outro ser humano no 1 a 1. Porque o marketing que o Brasil faz para o mundo é o do calor humano total. E num primeiro momento, esse calor é bem real. A nossa informalidade espanta muito gringo. Aquela facilidade de quebrar a barreira do gelo na fila da padaria, puxando o assunto com um estranho como se fosse amigo de infância. Ou nos e-mails corporativos. Nossa, o e-mail. Você manda um relatório financeiro tenso para o cliente e encerra com beijos, fulana. E o uso do primeiro nome para tudo, né? Total. O porteiro é o seu Zé, o CEO da empresa é o Marcos, o presidente da república chamado pelo apelido. Culturas mais hierárquicas, como na Europa ou na Ásia, não operam assim. Lá, a distância social é vista como respeito. Usar o senhor, senhora, o sobrenome, quebrar isso de cara soa muito invasivo. Mas é aqui que a gente chega no verdadeiro plot twist da nossa análise de hoje. Teve uma tese de mestrado da USP, do pesquisador David Evan Harris, que cruzou o nosso radar. E olha, ela joga uma luz muito pesada e desconfortável sobre esse nosso famoso calor humano. Essa tese é genial. Ele investigou como americanos e brasileiros lidam com a pessoa que limpa a sujeira deles dentro de casa, o trabalho doméstico. E os dados mostram que a nossa afetividade toda esconde buracos bizarros. O trabalho do Harris expõe a forma como as duas culturas processam a desigualdade e a culpa. Nos Estados Unidos, existe um desconforto cultural muito profundo com a ideia de desigualdade íntima. Como assim desigualdade íntima? Varrendo sua sala enquanto você assiste TV gera muita culpa no americano médio. Eles sentem que isso fere o ideal igualitário do país. Então, para lidar com isso, eles tentam esterilizar a relação o máximo possível. E como eles esterilizam isso na prática? Evitando a figura clássica da empregada doméstica que mora ou passa o dia ali. Eles preferem contratar os cleaning services, que são empresas terceirizadas. Uma equipe de uniforme entra com os próprios produtos, limpa a casa toda rápido, de forma padronizada e vai embora. Muitas vezes o dono da casa nem cruza com essas pessoas. Fica uma transação totalmente impessoal, uma nota fiscal. Exato. E quando eles precisam de alguém o dia todo, tipo para cuidar dos filhos, eles usam o sistema de au pair. Trazem jovens europeias ou latinas sob um disfarce de intercâmbio cultural, o que ajuda a aliviar o peso de se sentirem patrões exploradores. A culpa é tão forte lá que muita gente relata fazer uma faxina na casa antes do serviço de limpeza chegar. Mentira. A pessoa limpa para não passar vergonha com quem ela pagou para limpar. Para a empresa não achar que eles são porcos ou se acham superiores. Caramba, é uma fuga total de encarar a própria posição de privilégio. Eles fogem da servidão terceirizando o processo. E aqui no Brasil, o Harris aponta o paradoxo reverso. A nossa desigualdade não é fria e distante. Ela é íntima. Ela mora, literalmente no quarto ao lado. O famoso quarto de empregado. Isso. A figura da mensalista, que trabalha todo dia na mesma casa e cria laços profundos, é a espinha dorsal da classe média e alta brasileira. E o estudo do Harris vai na arquitetura dos prédios para provar isso. Que é a parte mais louca da tese. Mesmo nos apartamentos de altíssimo padrão que constroem hoje, gigantes, eles desenham espaços minúsculos, de 2 por 2 metros, muitas vezes sem janela nenhuma, escondidos lá no fundo da área de serviço.
O detalhe perverso é que, para as prefeituras modernas aprovarem as plantas, os arquitetos começaram a batizar esses quartinhos de depósitos. Mudaram a palavra, mas o espaço para esconder quem serve continuou lá. Exato. E a gente tenta mascarar essa violência do espaço com o nosso discurso do afeto. Aquela frase clássica de que a empregada é quase da família. Quase da família. A gente chama pelo primeiro nome, senta na mesma mesa para tomar um café, abraça, dá presente para as crianças no Natal. Só que a tese mostra que essa afetividade serve muitas vezes para suavizar a exploração. Porque ao mesmo tempo que a gente diz que é da família, a gente delega para ela a função de esfregar no ralo aquela panela engordurada que deixamos na pia desde sábado. É um soco no estômago isso. E a tese usa um conceito que define muito o Brasil, a mordomia. É uma palavra que não tem tradução literal para o inglês. Ela reflete essa nossa herança pré-capitalista e escravocrata, onde ter alguém servindo você dentro do seu espaço íntimo não gera culpa, como nos Estados Unidos. Pelo contrário, gera status, mostra que você venceu na vida. Olha, isso vira de cabeça para baixo tudo o que a gente conversou até agora. Porque a desigualdade dita as regras nos dois lugares. Lá fora, o americano esconde a desigualdade atrás de um contrato frio com o CNPJ. Ele não lida com o humano. Aqui no Brasil, a desigualdade senta no banco da cozinha, ganha beijo no rosto, mas continua dormindo num quartinho sem janela disfarçado de depósito. São só duas embalagens culturais muito diferentes para embrulhar o mesmíssimo abismo. Uma síntese excelente. O que nos leva ao final desse nosso mapeamento. Ser brasileiro, pro olhar estrangeiro, não é só sambar ou gostar de futebol. É tomar vários banhos num chuveiro elétrico genial, é criar o Pix para sustentar uma economia viciada em parcelamento. É ser o rei da gambiarra estrutural. E é viver sem pressa, tratando todo estranho com intimidade, enquanto a gente ainda carrega o peso de esconder a servidão atrás da porta da lavanderia, disfarçada de afeto. E pra galera que acompanhou a gente até aqui, o mundo não tá parado, né? Lendo as entrelinhas das fontes sobre o futuro do trabalho, parece que essas duas culturas, do Brasil e dos Estados Unidos, estão começando a se cruzar de um jeito muito bizarro, não estão? Então, sim, num movimento simultâneo. Os analistas falam numa brasilianização do mercado de trabalho americano. Com a gig economy, motoristas de app, as entregas, o trabalho deles está ficando cada vez mais informal e precário. Eles estão perdendo aquelas garantias sólidas e começando a viver do jeitinho, na corda bamba financeira, igual a gente sempre fez. E em contrapartida, a gente está vivendo aqui uma americanização do serviço. Já tem um monte de aplicativo bombando, onde você contrata uma limpeza rápida para sua casa, não sabe o sobrenome da pessoa que vem limpar, paga pelo app e ela some. Racionalização e frieza. Então a grande questão que fica pulando na cabeça é, será que adotando essas relações mais eficientes, terceirizadas e regidas por algoritmos, a gente vai finalmente conseguir matar a nossa herança do quarto de empregada? Ou será que a gente vai apenas perder o nosso famoso calor humano e acabar ficando com o pior dos dois mundos, que é a frieza do gringo misturada com a nossa desigualdade brutal? Fica a reflexão. O futuro não está escrito ainda. É uma pergunta colossal. E com ela a gente encerra a nossa análise de hoje. A gente viu que cultura não é vestir branco no ano novo. Cultura é o encanamento do seu banheiro, o jeito que você paga a conta e como você trata a pessoa que arruma a sua cama. Continuem questionando o piloto automático, galera. Valeu demais pela companhia e até o próximo mergulho profundo.